Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui, gente, mais uma vez, né? Nosso guia de produtividade. Seja todos bem-vindos ao meu canal. Você que não se inscreveu, se inscreva, deixa lá seu joinha, ativa as notificações, né? E se você sentir no coração de compartilhar, compartilhe com alguém que você ama, um amigo, uma família, né? Vai estar me ajudando bastante e eu agradeço. Então, hoje é o nosso 14º dia, ou 14º dia, o nosso 14 dias, né? Eu botei 14 dias. Então, gente, está acompanhando direitinho, desde o primeiro dia, está fazendo os exercícios, eu espero que sim. Gente, me fala uma coisa, na sua cidade tá frio? Como é que tá o clima aí? Aqui tá um tempinho tão bom, eu moro na Bahia. Juazeiro da Bahia, né? Aqui é uma cidade bastante quente, mas tem esses dias chegando o climinha assim, época de São João, né? Sempre vem aquele friozinho bom e eu gosto, porque eu já morei no sul. Para você que não sabe, eu já morei no sul. Quando eu casei, eu morei pro lado do sul. Já morei lá no Paraná, na cidade de Ponta Grossa, e também já morei no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, né? Capital de Campo Grande. Então, quando esse friozinho assim é muito bom. Vamos pegar nossa Bíblia, vamos continuar nossa leitura, né? Então, onde paramos, no 13º dia, eu falei que o capítulo 6 tinha terminado e não terminou. Depois que eu percebi que tem continuação. A gente fez a leitura do versículo 25 até o versículo 59. Depois que eu vim perceber que tem o versículo 60 até o 71, aí acaba realmente o capítulo 6. Então, vamos fazer nossa leitura do versículo 60 ao 71. Você que já viu o vídeo do 10º, deixa eu baixar mais aqui. Você viu o vídeo do 13º dia, vai estar dando continuidade em relação ao que a gente leu, né? Para você não ficar muito perdido, está falando sobre o pão da vida, né? Que a gente começou no capítulo 25, quer dizer, versículo 25, falando sobre o pão da vida, né? Que Jesus fala sobre comer o pão dele, que é a carne. Ele fala de comer minha carne e beber do meu sangue, que está se referindo à ceia. O corpo dele também, a qual ele entregou, derramou seu sangue, né? Ele se entregou para a nossa salvação. Então, a leitura está se referindo a isso, né? Que todos nós temos que comer da carne dele e beber do cálice dele, né? Do sangue dele, que se refere ao pão e o vinho. Então, vamos dar a continuidade. Pega a sua Bíblia, a minha já está aqui pronta, né? Aberta na página João, capítulo 6, a partir do versículo 60 até o 71. O título fala: muitos discípulos abandonam Jesus. Ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Ele está referindo, deixa eu ler o versículo 59, onde parou no 13º dia. Que o 13º dia ele fala sobre... Não, vou começar pelo 58, para ter mais um entendimento do que eu estou falando. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum, né? Agora nós vamos dar nossa continuidade do realmente o versículo que tem que ser lido, né? Ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando Jesus lhe disse: isso o
escandalizam? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhe disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus respondeu aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Jesus respondeu: Não foi eu que eu escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Né? Então, aqui ele já está dando, como diz as palavras de hoje, o spoiler do que realmente ia acontecer. Né? Como ele está falando, referindo à ceia, como eu falei, né? E foi justamente no dia da ceia, quando estavam os 12 todos reunidos, ele falou que a um daqueles que estava ali iria lhe trair. E era justamente referindo a Judas, né? E, como eu falei, ele estava dando já a direção do que realmente ia acontecer. Mas você vê, né, que os discípulos andavam com Jesus, mas mesmo assim eles estavam cheios de dúvidas, né? Eles até falaram que duras palavras Jesus estava falando, mas Jesus estava falando a verdade. Jesus está falando realmente o que ia acontecer. E se ele andava com Jesus, ele pensava assim, imagina hoje, né? A palavra de Deus fala que nem todos que se diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, né? Tinha muitos que estavam andando com ele, mas não tinha uma identidade realmente ativada, não sabia quem realmente era Jesus, né? Não é somente você andar com ele, é você entender o que ele significa para você, é você ter a clareza, ter ele dentro do seu coração e ter aquela intimidade, né? Você vê que muitos não entenderam isso. E Deus também, por outro lado, também tem outra visão, né? Vê agora na minha mente. Tem outra visão. Porque assim, Pedro era um dos discípulos dele muito próximo de Jesus. Jesus sempre chamava Pedro em particular, eles conversavam. Mas mesmo assim, Pedro ainda negou Jesus 3 vezes. Para mostrar o quanto nós somos errantes. Carne, falho, errante. Entendeu? Hoje acontece isso também, né? Mas damos graças a Deus pelas misericórdias dele, que não tem fim, né? As misericórdias se renovam cada manhã. E ele quer que a gente se arrepende dos nossos erros, realmente de coração. Deus sabe a intenção do nosso coração. Você vê que todos aqueles, você vê que todos aqueles que foram escolhidos a dedo por Deus, todos erraram. Não foi nenhum perfeito. Porque a perfeição, quando a pessoa realmente está perfeita, não existe. Aliás, não existe, né? O único perfeito foi Jesus. Se você realmente acha perfeito aqui na Terra, Deus vai preparar para levar você, né? Porque todos aqueles que foram escolhidos por Deus
a dedo, cometeu um erro. E foi através desse erro que Deus deu a chance de se arrepender. Deus viu a intenção do coração. Davi era um deles. Davi era segundo o coração de Deus. Davi cometeu um erro gravíssimo que ele pagou com a vida dele, né? Por causa de um erro, foi mexido a parte da família dele toda. A vida de Davi nunca foi o mesmo, né? Não sei se você já conhece a história de Davi. É muito interessante que você lê. Tá lá escrito lá no livro de Samuel, capítulo 1. Tem 1 Samuel e tem 2 Samuel. E é bom você ver as histórias, né, sobre Davi. Se não me engano, está no livro de Samuel. Mas Davi cometeu um erro, que Davi tinha suas esposas. Naquela época você poderia ter mais de uma esposa, né? Davi viu uma menina muito bonita, muito formosa, né? Nua, tomando banho, e Davi desejou, teve relação com ela. Como Davi era rei naquela época, tinha um poder muito grande. Então, nessa relação que ele teve com ela, ela engravidou. Davi não queria assumir, porque o esposo dessa mulher era Urias, né? Trabalhava para Davi, estava nas guerras, era um homem fiel e temente a Deus, né? Davi procurou um jeitinho, mas não teve jeitinho certo. Davi queria que o marido dormisse com a esposa, para que falasse que o filho era dele, mas ele reconheceu que estava lá, buscando de Deus, se preparando para a guerra. Ele não ia dormir com a esposa, dormiu fora do palácio de onde ele morava. Então, a única opção que Davi teve foi tentar matar Urias. Não com as próprias mãos dele, né? Mas ele planejou tudo certinho para que ele entrasse na guerra, ficasse na fila e morresse. Então, é uma história muito interessante, mas você vê que depois, né, que o profeta Natan, se não me engano, ele chegou com uma história para Davi, né? Essa criança faleceu, Deus o castigou nessa parte. Depois essa mulher casou com Davi, né? Moravam juntos, depois quando teve Salomão. Mas você vê que Deus viu o arrependimento do coração de Davi, depois que o profeta conversou com ele. E é isso que o Senhor percebe dentro de nós. É a nossa intenção do nosso coração, do nosso arrependimento. É isso que Ele quer de nós. A única coisa que o Senhor quer é obediência, é nós obedecer, né? Ele nos dá as instruções, e a instrução está aqui. Não tem um livro melhor. Você pode ler o livro melhor do mundo, que diz o povo, né? Mas não tem um livro melhor do que isso aqui, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra dentro de nossas almas, do nosso corpo, dos nossos ossos, né? Tem um versículo que fala sobre isso. E Jesus está se referindo aqui o que iria acontecer na vida dele, né? Quantas pessoas estavam sendo incrédulos e não estavam acreditando no que ele falava, né? E ele falando tanto que ele era o pão da vida, que é hoje, né? Mas as pessoas começavam a questionar. Você vê que até os discípulos viraram as costas para ele, andavam com ele. Então isso nos ensina o quê? A gente vai ter a certeza de que realmente estamos nele, né? Ter a clareza da nossa real identidade. Você só atinge a sua identidade através de Cristo. E é com a ativação da sua identidade que você vai cumprir o seu propósito. Todos nós temos um propósito aqui na Terra. Ninguém veio aqui na Terra em vão. Ninguém. Mas nem todos cumprem o seu propósito. Porque
existe um processo. Existe um processo, existem muitas escolhas que você tem que deixar para trás. Existe arrependimento, existe perdão, é o principal. Existe renúncia. Você tem que renunciar algo na sua vida. Pergunta ao Senhor se realmente o Senhor está naquilo que você tanto quer, né? Perceba, Deus está nisso? Era a tua vontade, Senhor? Faça a pergunta para Deus, é muito interessante. Você aprender a fazer pergunta para Deus e para si mesmo, né? Ouvir nosso próprio coração. Às vezes a gente acredita tanto no que o outro diz, e tal fulano porque é um líder religioso, é um pastor, é um cooperador, é um bispo, é um ancião, é isso, é aquilo. Mas é tão bom quando você ouve seu coração. Seu coração está em paz. Reflita um pouquinho daquilo que você realmente quer. Está em paz? Porque quando você está guiada pelos caminhos do Senhor, uma principal de coisa que você tem é a paz, né? A paz que excede todo entendimento. Tendo paz, você tem tudo, mas a paz de Deus, né? Não é essa paz momentânea, não. Ele fala, tô em paz. Aí qualquer embaraço vira de cabeça para baixo. A paz de Deus. Pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a ter essa paz, né? Vamos refletir um pouco sobre o que realmente Deus quer de nós. Esse livro aqui, ele é muito interessante. Quer dizer, essa Bíblia é muito interessante porque ele é uma Bíblia de estudo, né? Você abriu, é de mesmo. E tem as palavras, colocando palavra em ação, que fala muito interessante, né? Eu vou ler um pedacinho dessa parte que fala. Seu corpo faz com que você saiba quando está com fome. Seu estômago ronca. Você pode se sentir estranho ou um pouco tonto, né? Quando você sente fome, você não tem aquela reação, eu acho que todos nós temos. A minha reação, quando eu estou com bastante fome, ou então quando eu não durmo direito, a minha cabeça dói, eu fico estressada. Eu acho que cada um tem uma reação. A partir do momento que eu como e cochilo um pouco, aí pronto, o desestresse já passou, eu fico de boa, né? E aqui está explicando sobre isso. Sabia que o espírito também pode sentir fome? Uma boa pergunta, né? Você sabia disso? Que o espírito também sente fome? Assim como você alimenta o seu corpo diariamente, é necessário alimentar-se todos os dias do pão da vida, passando tempo com Deus e a sua palavra. Sabe quando é que você se sente que o espírito está sentindo fome? É quando você tem praticamente tudo, né? Ah, conquistei tal coisa, eu realizei isso, eu realizei aquilo, mas seu coração está vazio. Você anda no meio de muita gente, você está com amigos, você está com o seu cônjuge, se você é casada, né? Com pessoas muito especiais, mas lá dentro do seu ser está um vazio imenso. Sabe o que é isso? É fome de espírito. É que você não deu, como diz a palavra, prioridade para Cristo. Às vezes a gente faz tanta coisa, a gente só pensa no material, é correria, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. E Deus, né? Aqui em Mateus, deixa eu ver aqui na parte de Mateus 6, Mateus capítulo 6, deixa eu ver aqui.
aqui no livro de Mateus, capítulo 6. Tá perdido aqui, né, gente? Isso aqui é tudo no ao vivo. É o que vem na minha mente. Mas é muito interessante essa parte de Mateus, né? Tanto que ele nos ensina. No capítulo 6, versículo 33, fala bem assim. Em outra versão fala mais buscar, né? Aqui fala bem assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. É muito interessante essa parte que fala, né? A prioridade que nós temos que ser, abrir nosso olhar, né? A acordar. A nossa prioridade tem que ser Cristo. Mas buscar em primeiro de Deus o reino dos céus, sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Você vê que quando você busca, quando você tem o temor diante de Deus, você tem aquela sabedoria para Deus, as outras coisas vêm acrescentar, né? Vai ser obediente a Ele. É daí que você tem a fome de espírito. É muito interessante essa parte aqui, colocando a palavra em ação, né? Que eu acabei de ler. Então, que a gente possa ter essa fome, essa sede. Nas minhas orações, eu sempre falo isso para Deus. Meu Senhor, aumenta, Senhor, a fome da Tua palavra, a sede da Tua palavra. Porque a gente se acomoda muito rápido. Se você não tiver mais aquela fome, se você não tiver mais aquela sede, você vai acabar deixando de lado, dando prioridade às outras coisas, né? A palavra de Deus fala também que a gente não pode servir a dois senhores. Pode servir a Deus e ao dinheiro. E outras palavras falam a Deus e a mamão, né? Então, vamos pedir ao Senhor que Ele nos enche da palavra dEle, né? Que a gente venha sentir fome e sede. É tão bom sentir a presença de Deus. Hoje eu estava ali cozinhando, na cozinha, e coloquei um louvor. Antes disso eu estava lendo a palavra de Deus, né? No livro de Salmos. E o quanto isso impactava dentro de mim. Fiz uma pergunta ontem ao Senhor e Deus respondeu hoje, através da palavra dele. Por isso que não é bom a gente ser idolatro pelo líder religioso. É muito importante a gente congregar. Eu aconselho você a congregar e ir para a igreja, porque a palavra de Deus fala também que é bom que os irmãos vivam em união, né? Você está em união com a irmandade, na qual a igreja que você se identifica. Mas é tão importante você entender que você não precisa muito do homem para você sentir de Deus. Você não precisa muito do homem para você ouvir uma resposta de Deus. Deus fala com nós a todo momento. Há um louvor que eu coloco, eu gosto muito de cantar. E para mim, se não tiver louvor, o dia fica triste. E você pensar assim, o louvor, ele mexe com você, né? Creio que todos eles foram guiados pelo Espírito Santo. Às vezes você está passando por um deserto e através só de um louvor, Deus fala com sua alma. Melhor ainda a palavra de Deus. Por isso nós temos que se alimentar, né? Se você assistiu o vídeo no início, eu falo sobre as 3 esferas da vida, né? Corpo, alma e espírito. Tem que ser alimentado diariamente. Por isso nós temos que fazer exercício físico. Por isso nós temos que comer, né? Tem um ditado que fala que corpo vazio não se põe em pé. E realmente é. E também o nosso espiritual. A nossa alma tem que se alimentar diariamente. Então, eu
eu espero que você peça ao Senhor fome e sede dele, né? Que as demais coisas serão acrescentadas. A gente temos que ter dependência dele, dessas preocupações de lá. Acabamos de ler que cada dia tem o seu mal, cada dia tem suas preocupações. Tem outra parte que fala que não presuma o dia da manhã, né? Tem uma parte lá em Mateus que ele fala que os passarinhos, eles não se preocupam, mas ele tem aquela certeza que no outro dia tem comida. Mas quanto mais nós. Ele compara os pássaros com a gente, né? Se ele cuida dos pássaros, imagina nós, né? O cuidado que ele tem por nós. Então, vamos pedir ao Senhor discernimento para que possamos ter a clareza do que realmente Ele quer de nós, né? E praticar a palavra dele diariamente, passar o tempo com Ele, né? Eu estava pensando assim, o quanto a gente somos ingratos e quanto a gente não percebemos as coisas. Que muita gente fala bem assim, como fala nesse instante, né? Fala assim, eu não tenho tempo. Todos nós temos tempo. Às vezes não temos prioridade. E é muito interessante. Não tem como você amar o próximo se você não amar a si próprio, né? Colocar Deus em primeiro lugar. Tira meia hora só para Deus. Lê um capítulo por dia, momento de oração, de louvor. Depois tira meia hora para você fazer exercício físico. Às vezes eu faço exercício físico aqui de 20 minutos. Ei, não tem desculpa de você ir para academia, não. Você pode fazer isso em casa também, sabia? Eu faço em casa. Na verdade, eu nunca andei na academia. Eu tô querendo ir agora. Assim, vi um desejo no coração de ir para academia. Né? Curiosidade mesmo. Mas tem efeito também com exercício em casa. Alimentação, não adianta você também focar só no exercício, não focar na sua alimentação. Né? Então, esse foi o que Deus fez. Eu senti de falar para você, ao seu coração. Relê de novo, né? A gente lemos o versículo 60 ao 71, mas é continuidade do início, né? Leu o capítulo todo, capítulo 6 de João. Então, gente, vamos para a reflexão do dia. A reflexão do dia fala: muitos discípulos abandonaram Jesus. Você permanece firme, mesmo quando o caminho parece ser difícil? Uma pergunta muito interessante, né? Porque a gente sempre procura uma desculpa. Ou coisinha para dar desculpa ao ser humano, né? Sempre cheio de historinha, né? Eu tiro de mim, já fiz muita historinha. Ah, porque é isso? Ah, porque foi tal fulano, foi ciclano, foi isso, foi aquilo. A gente sempre procura aquelas desculpas da vida. E quando as coisas estão ruins, aí fala, Deus esqueceu de mim. Deus virou as costas, entendeu? Deus fica em silêncio. Ele está trabalhando, mas Ele também está testando. Todas as vezes na nossa vida a gente passa por teste. Reflita um pouquinho, né? Essa é a reflexão do dia. Cuidando do corpo. Realize atividade física hoje. Escolha algo que te mova e que te fortaleça. Cuidando da alma. Exercício da gratidão. Muito interessante. 40 motivos do qual você é grato hoje. Você fala, eu sou grato pela vida, eu sou grato pelas vestes, eu sou grato pelo deitar, eu sou grato pelo levantar, eu sou grato pela moradia, eu sou grato pela minha família, pelos meus filhos, se você tiver. Você vai procurar 40 motivos. E temos, viu? Temos muito mais do que isso. Checklist do dia. Lê a palavra, cuide do corpo, cuide da alma. Isso tudo fica logo embaixo. Mas se você quiser entrar no grupo também, eu deixo o link lá embaixo. Então, esse foi o nosso dia 14. Ficou bem longo, mas eu senti de falar essas palavras, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e realize o desejo do seu coração. Basta você crer. Meu esposo, ele costuma falar uma coisa que a gente já tem tudo, só não acessando, né? Nós somos ricos nele. Às vezes,
a gente só não acessa porque nós não temos a obediência. Né? Peça a Ele discernimento para a gente ser obediente, fazer a vontade dele aqui nessa terra. Que Deus te abençoe grandemente. Faltou uma coisa, um agradecimento, não foi? Eu estou empolgada. Então vamos agradecer o Senhor. Pai glorioso, graças te damos, Pai amado, que mesmo, Pai amado e santo, falho, errante, pecador, Senhor simples, cuidou da gente, Senhor, o Senhor não deixou sozinho. Permita, Senhor, que a gente venha enxergar esse cuidado de Ti sobre nós. Porque, Senhor, às vezes ficamos cegos, não conseguimos enxergar a Tua bondade e a Tua misericórdia sobre nós. Nos dá clareza, Senhor. Nos ajuda a me aproximar de Ti. Todos, Pai amado, aqueles que estão Te ouvindo neste momento, cura a ferida deles, sara a alma, Senhor. Dá o discernimento. Vai em conta por caridade, Deus. Toma a direção. Dá clareza, Pai. Faça eles sentir a Tua presença. Por tudo te agradecer, Deus. Amém. Amém. Estava esquecendo o agradecimento. Como é que pode? Tchau, gente. Deus abençoe grandemente.